Acabou que nós passamos aí 2 semanas sem ter aula ao vivo, né? E aí perdemos um pouco desse contato, mas vamos lá. Hoje a gente vai tratar sobre, introduzir o assunto sobre as chamadas sociedades empresariais. Então, apenas contextualizar o que seriam essas sociedades empresariais. Vocês lembram que nós estudamos o conceito de empresário, e esse conceito de empresário está lá no artigo 966 do nosso Código Civil, que hoje regulamenta essa questão do direito empresarial, e a noção da sociedade empresária parte da noção de empresário. Então, o que é que o próprio Código diz lá? Ele diz assim, que é considerada empresária a sociedade que tem por objeto a atividade própria de empresário, que é a produção, circulação de bens ou de serviço. Então, a noção de sociedade empresária é um conjunto de pessoas que se reúnem com o mesmo propósito para explorar uma atividade em comum que tenha por objeto a atividade própria do empresário, que é a produção ou a circulação de bens e serviços. Ou seja, ele não vai explorar individualmente isso. Tá? Ele vai se reunir com 2 ou mais pessoas. Então, a gente vai até tratar sobre isso hoje, que um dos requisitos para ser considerado empresário, sociedade, é a pluralidade de pessoas. E aí eu abro um parênteses. A legislação foi alterada recentemente para tratar de uma coisa esdrúxula chamada de sociedade unipessoal. Tá? Então, o que é uma sociedade unipessoal? Sociedade de uma só pessoa. Por que eu digo esdrúxula? Porque a sociedade, a própria concepção de sociedade, pressupõe a associação de pessoas. Então, se é uma sociedade constituída por uma só pessoa, então não é uma sociedade. Tá? O que o legislador quis foi trazer os benefícios da sociedade, que nós vamos ver quais são eles, para o sujeito que queira explorar a atividade individualmente. E entender isso. Isso parte do pressuposto de uma coisa chamada separação patrimonial. Tá? Então, onde é que entra essa lógica da separação patrimonial? Quando você constitui uma sociedade, você desloca parte do seu patrimônio para investir naquele negócio. Então, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas se reúnem, deslocam parte do patrimônio e vão investir naquela sociedade para explorar aquela atividade. Então, o que se pretende é que aquele patrimônio deslocado eventualmente vá responder por eventuais dívidas sejam suficientes para responder pelas obrigações da atividade que seja desempenhada para aquela sociedade empresária ou qualquer tipo de sociedade que seja. Na origem do direito italiano, da teoria da empresa, existia a figura do indivíduo empresário que vai explorar a sua atividade e ele secciona, separa, ele, que a própria teoria da empresa chama, afeta parte do patrimônio dele para explorar aquela atividade, tá? Então, seria a gente pensar que nós teríamos aqui um patrimônio, e eu vou representar esse patrimônio aqui por um círculo, deixa eu ver se eu tenho alguma caneta aqui disponível que esteja riscando, para expressar isso aqui com vocês, que na verdade eu não estou com, ainda não providenciei um quadro aqui para representar isso com vocês. Deixa eu pegar aqui esse que está melhor. Então, pensem que esse círculo aqui representa o patrimônio do sujeito, tá? Sabemos que o patrimônio ele é fracionado entre ativo e passivo. Então, nós temos aqui a parte do chamado ativo e o passivo. O ativo, que é o conjunto de direitos e bens, e o passivo, que é formado pelo conjunto das obrigações. Tá? Então, quando o sujeito ele constitui uma sociedade, o que é que ele está fazendo? Ele está pegando parte desse ativo dele aqui e investindo em um negócio. Tá? Então, quando ele faz isso, o que é que ele faz? Ele secciona parte desse ativo dele aqui, destaca parte desse ativo dele aqui para investir no negócio. Tá? Ele investe parte desse ativo dele em um negócio. Ele faz esse aporte, ele vai fazer um aporte de capital.
Algumas sociedades, nós vamos ver que eles permitem que esse aporte de capital seja apenas em dinheiro, outras admitem que sejam em bens também, ou direitos, e ainda há daquelas que admitem a formação de sociedade em que você vai não entrar com recurso, mas com o seu serviço. Você vai trocar serviço por um aporte de capital. Então, eu vou trabalhar tantos meses, em um determinado período, a um custo X para a sociedade, e ao invés da sociedade me pagar, eu vou reverter aquele serviço em capital para a sociedade. Ela teria que ter essa despesa, eventualmente, contratando um profissional, e ao invés disso, eu vou, com o profissional, atuar em nome dela, não vou ser remunerado, e vou trocar essa remuneração por parte do capital dessa sociedade. Então, quando eu faço esse aporte de capital, seja ela qual das formas eu estiver utilizando, eu estou investindo nessa sociedade. Então, quando a gente fala aqui nessa sociedade, aí eu estou falando especificamente de sociedade empresarial, o que é que pressupõe? Pressupõe que nós estamos constituindo uma sociedade, que estamos reunindo aí 2 ou mais pessoas para o desempenho de uma atividade empresarial, tá? Então, eu vou juntar aqui sujeito A, sujeito B e sujeito C, vamos pensar aqui, e esses 3 sujeitos aqui vão constituir uma sociedade que eu vou chamar aqui de sociedade ABC, tá? Então, essa sociedade ABC, ela vai ser formada pelo capital que foi disponibilizado, investido por esses 3 sujeitos. E esses 3 sujeitos aqui, gente, a princípio não importa que sejam pessoas físicas ou jurídicas, tá? Existem sociedades que nós vamos ver adiante que eles só admitem sócios, pessoas físicas. A maioria das sociedades permitem que sócios sejam tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Mas vamos chamar aqui de 3 sujeitos, independente se sejam pessoas físicas e jurídicas. Eles vão dizer, olha, nós vamos formar uma sociedade para montar um negócio, para explorar uma determinada atividade, lá, qualquer que seja. E aí, para essa atividade iniciar, a gente vai precisar de tal recurso. E aí eles vão fazer o plano de negócio lá, vocês, como estudante de administração, já devem ter estudado essa questão do plano de negócio, e no plano de negócio vocês vão projetar para aquele negócio que vocês pretendem, quanto é necessário investir para desempenhar aquela atividade. E aí vamos supor que para o negócio que está se propondo seja necessário um capital de 100 mil reais. Então, tenho que fazer um aporte de 100 mil reais, é o capital necessário para iniciar esse negócio. Vamos supor, vocês fazem um investimento, então veja que vocês vão ter que montar uma estrutura, adquirir equipamentos, alugar um espaço ou comprar espaço, eventualmente, se for assim a intenção de vocês, comprar a matéria-prima ou então o próprio material que vocês vão adquirir para fornecer, né, a mercadoria, o produto que vocês vão comprar para revender, e aí, para isso, vocês fazem a estimativa no seu plano de negócio que vai ser necessário um capital de 100 mil reais. E aí, divide entre os 3 sócios que estão aqui propostos. Então, o sócio A diz, olha, eu tenho aqui 50 mil reais disponível para investir nesse negócio. O sujeito B diz que tem 30 mil reais disponível para esse negócio. E o sujeito C diz que tem aí 20 mil reais disponível para esse negócio. Tá? Então, quando eles fazem a constituição da sociedade, eles já disponibilizam isso. Isso aqui é o que se chama de capital subscrito. É o que eles subscrevem. Ainda não avancei mesmo, não, ainda está na tela inicial mesmo. É o que eles subscrevem para o que pretendem investir. Tá? Diz, olha, eu tenho isso aqui disponível. E aí tem a diferença entre o capital subscrito e o capital integralizado. Tá? Anotem bem isso aí. Qual a diferença entre capital subscrito e capital integralizado? Capital subscrito é aquele que você se compromete a investir na sociedade. Tá? Apenas dando uma visão geral acerca disso aqui. Então, existe o que se chama de, deixa eu colocar aqui no chat, capital
subscrito e o capital integralizado. Então, o capital subscrito, ele se compromete a investir na sociedade. Então, o sujeito A se comprometeu a investir 50 mil, sujeito B 30 mil e sujeito C 20 mil. Ou seja, se a gente for fazer a proporção aqui, é como se o sujeito A, o sujeito A ele tem aqui 50% do capital social, vai entrar com 50% do capital social, sujeito B está entrando com 30% do capital social e o sujeito C está entrando com 20% do capital social. Aí isso vai ser representado por cotas ou ações, enfim, dependendo do tipo de sociedade que a gente vai ver detalhadamente mais adiante esse tipo de sociedade. Tá? Então, eles vão fazer essa negociação dentro desse acordo que eles vão celebrar de construção de sociedade para fins de montar essa sociedade, iniciar essa sociedade. O que é que o código vai dizer? Isso é para qualquer tipo de sociedade, tá? A legislação vai dizer o seguinte, olha, se a sociedade tiver por objeto a atividade própria do empresário, vai ser uma sociedade empresária. Se ela não tiver por objeto a atividade empresarial, vai ser aquela sociedade constituída por profissionais liberais. Lembrem, quando nós falamos do conceito empresário, nós tratamos o conceito empresário como aquele que exerce atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. E aí nós relatamos o que está descrito lá no parágrafo único do artigo, quando diz assim, que não é considerado empresário aquele que exerce a atividade natureza artística, literária e científica, aquela atividade intelectual, salvo se houver o concurso, mesmo com o concurso de pessoas, salvo se o exercício da profissão constitui elemento de empresa. Aquela discussão que nós tivemos na unidade passada. Essa noção diz o seguinte, o profissional liberal, aquele que exerce atividade intelectual, ele pode constituir sociedade. Só que a sociedade que tem como propósito exercer a atividade intelectual, natureza artística, literária ou científica, vai ser considerado sociedade simples. Então, nós temos a chamada sociedade simples, que são as demais, e a sociedade empresária, tá? Que é aquela que tem por objeto a atividade própria de empresário. E aí a noção aqui é por exclusão, tá? Se o objeto social, a atividade exercida pela sociedade for uma atividade própria de empresário, será considerada sociedade empresária. Se o objeto da sociedade não for conceituado dentro do conceito empresário, tiver naquelas exclusões que nós vimos lá, aquelas atividades são excluídas do conceito empresário, então será considerada uma sociedade simples. Antigamente, antes dessa normatização do Código Civil de 2002, eram chamadas sociedades civis, tá? Era sociedade de advogados, engenheiros, sociedade de arquitetos, tá? Eram conceituados como sociedades civis. Agora a concepção é de sociedade simples, certo? E aí, a concepção que nós vamos estudar aqui é exatamente essa noção da sociedade empresária. Existe ainda a chamada sociedade cooperativa. Então, a figura da cooperativa é quando você reúne sujeitos para exercer a atividade, nós vamos tratar um pouco sobre isso, e aí a gente vai ver como é que o código trata dessa figura da sociedade cooperativa, mas vamos deixar um pouquinho mais para adiante. Então, vamos lá, vamos compreender aqui como é esse contexto das chamadas sociedades empresárias. Eu vou ampliar aqui para ficar melhor e a gente vai trabalhar essa concepção. Então, vejam, o que nós vamos tratar hoje são das sociedades empresárias. Já fizemos a distinção, sociedade simples e sociedade empresária, e aí nós vamos tratar exatamente aqui das sociedades empresárias. Como é que é feita a constituição, a formação dessas sociedades, tá? Eu vou trazer para vocês na próxima aula uma classificação entre as sociedades, como é que elas se dividem, contratuais, estatutárias, sociedade de pessoas, de capital, mas eu vou apresentar aqui a constituição
de uma sociedade chamada sociedade contratual. Como é que ela se constitui? E aí eu já posso fazer aqui o paralelo para dizer a vocês que a constituição da sociedade vem a partir do registro. Se é uma sociedade contratual, vai ser o registro do seu contrato social, tá? Se é uma sociedade estatutária, vai ser feito através do registro do seu estatuto social, tá? Então, a constituição da sociedade, a formação dela, dá-se a partir da elaboração de um contrato social ou de um estatuto, dependendo se ela seja uma sociedade contratual ou estatutária, e esse documento é levado a registro, onde, se nós estamos falando de uma sociedade empresária, então vai ser levado a registro na junta comercial, que é o lugar responsável pelo registro público de empresas mercantis. Então é levado a registro esses documentos, e aí vai ser formalizado, constituído, ou seja, a pessoa jurídica, a sociedade, nasce a partir desse registro. Antes do registro, você tem uma sociedade em comum, você tem uma sociedade informal aí, certo? Então, é a partir do registro desses documentos é que vai surgir a personalidade jurídica da sociedade e que ela vai formalmente passar a ser considerada uma sociedade. Então, está definidos alguns elementos que nós vamos ver aqui, que se tratam nesses documentos. Então, a Constituição, o professor Fábio Lhou, ele traz essa definição, né, que a sociedade, os sócios vão celebrar um contrato social com vista à exploração em conjunto de determinada atividade comercial, unindo esforços, então, a força do trabalho, e recursos, que ele chama aqui cabedais, para a obtenção de lucro. Então, vem aquela finalidade lucrativa que nós vimos que é intrínseca à própria atividade empresarial. E esse lucro, o objetivo é que seja repartido entre eles, num dado momento. Pode ser que no momento inicial da existência da sociedade não haja uma divisão de lucro, porque se pretende que aquele lucro, eventualmente, que exista, seja reinvestido. Ou então, se eles quiserem, eles podem dividir entre eles, ou pode acontecer que não exista lucro, não dê lucro à atividade, que às vezes é o que acontece nas sociedades que iniciam as atividades de exploração. Você não vai ter um lucro efetivamente, porque está iniciando a atividade, então há necessidade de altos investimentos, e não vai haver resultado de lucro, pode ser que não exista resultado de lucro, tá? Então, essa é a ideia, esse é o pressuposto. Existem alguns requisitos que a lei diz como necessários para ser considerado válido um contrato social, tá? O contrato social, para ser válido, ele tem que atender a alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Tá? Primeiro requisito, se eu vou celebrar um contrato, para esse contrato ser válido, se eu vou celebrar um negócio jurídico, é necessário que as pessoas que estejam celebrando esse contrato sejam pessoas com a capacidade jurídica plena. Tá? Eu não posso celebrar validamente um contrato com uma pessoa que seja incapaz. Por quê? Porque ele, legalmente falando, não tem capacidade de responder pelos seus atos sob aspecto civil. Então, se eu vou celebrar um negócio com um incapaz, para ser válido o negócio, ele tem que estar representado ou assistido, dependendo do nível da incapacidade dele. Ok? Se ele tiver representado ou assistido, aí o negócio jurídico vai ser válido. Se ele não tiver representado, vamos montar uma sociedade com um sujeito que é menor de idade. Tá? Então, a qualidade jurídica do negócio, tá? Aquele negócio ele é nulo, porque foi celebrado por alguém que é incapaz, civilmente falando. Outro requisito é que o objeto da sociedade seja um objeto possível ilícito. O que quer dizer? Eu não posso constituir uma sociedade para explorar uma atividade que não seja possível de ser explorada. Tá? E aí a possibilidade difere da licitude, porque eu não vou, por exemplo, constituir uma sociedade para explorar exploração sexual de menores. Por quê? Porque o próprio negócio de exploração sexual é um ilícito, e de menores pior ainda. Tá? Aí há uma ilicitude. Mas a possibilidade vem de aquele negócio ser possível de ser explorado.
Ah, vou abrir um negócio com a finalidade de explorar viagens à Lua. É possível hoje? Ainda não, tá? Não é possível isso. Há empresas estudando, trabalhando essa possibilidade para, em alguns anos, viabilizar viagens a Marte, Lua, tripuladas, com viagens turísticas. Mas isso não é possível ainda. Tá? Não é que não seja lícito, é que não seja ainda possível. É pela possibilidade da atividade em si, certo? Aí eu trago um outro exemplo aqui de um negócio ilícito, que é o jogo de bicho. A exploração do jogo de bicho é proibida no Brasil. A exploração de cassino é proibida no Brasil. Então, você não pode constituir uma sociedade que tem por um objeto a exploração de cassino. Eu tive, algum tempo atrás, na Argentina, e na Argentina não é permitido a exploração de cassino. Então, o que é que eles fazem? Eles montaram lá um cassino no navio, você embarca no navio para fazer um passeio, quando ele vai no rio que dá acesso até o Uruguai, quando ele chega em águas internacionais, aí começa a funcionar o cassino. Então, na verdade, o pessoal vai, trafega pelo rio La Plata, lá que dá acesso ao Uruguai, e vai fazer o jogo, que aí em águas internacionais está liberado. E no Uruguai também é liberado, mas na Argentina não era liberado o jogo. Como assim não é no Brasil? Estão tentando a liberação aí, enfim, mas por enquanto não é possível. Então, você não pode constituir uma sociedade com esse objetivo. Tá? Então, requisito genérico, requisito geral, agente capaz, objeto possível e ilícito, forma prescrita ou não defesa em lei. Então, a lei vai especificar a forma como esse contrato tem que ser celebrado, é a forma prescrita, ou pelo menos que não seja proibido. Tá? Então, a legislação hoje diz que para você constituir uma sociedade, você tem que celebrar um contrato por escrito. Então, a forma prescrita hoje para a constituição da sociedade é o contrato por escrito. Ah, professor, eu posso fazer um acordo verbal para explorar uma atividade com a finalidade de obter lucros e tal? Pode. Só que você não vai ter como registrar isso. Tá? Você, em algum momento, vai ter que levar a termo lá e registrar por escrito para poder levar a registro aquele acordo que foi feito verbalmente, certo? Se você tem um acordo verbal de sociedade, aquilo pode ser provado, aquilo pode ser levado com as provas que você tenha acesso naquilo para provar a existência da sociedade em comum existente, mas formalmente falando, não vai ser considerado uma sociedade formal. Tá? Para ser constituída e surgir a personalidade jurídica mesmo, ela precisa ser registrada num documento. Tá? Isso aí é um ponto importante. E aí tem os chamados requisitos específicos. Onde é que entram esses requisitos específicos? Vamos lá. Esses requisitos que nós falamos há pouco, de agente capaz, objeto possível e ilícito, de forma prescrita e não defesa em lei, isso são requisitos para qualquer negócio jurídico. Qualquer negócio jurídico, seja a constituição da sociedade, ou seja uma compra e venda, ou seja um negócio que você celebre, tem que atender esses requisitos aí, que estão na lei geral, na relação civil, na relação contratual do negócio jurídico. Tá? Agora, para a constituição, para a validade do contrato social, a lei apresenta outros requisitos para essa finalidade. Quais são eles? Está lá, artigo 981 do Código. Deixa eu pegar aqui para ler para vocês o que é que diz esse dispositivo. Código Civil, artigo 981. Eu vou ler para vocês e aí depois eu vou explicar. Vamos lá. Celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partir entre si dos resultados. Deixa eu só liberar aqui. Só um instante, liberar o acesso aqui de Sara, para a gente continuar. Vamos lá. Então, veja. O que é que diz o que está dizendo aqui o código?
celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços. Veja, deixa eu voltar aqui para o slide onde a gente estava tratando. Primeiro requisito, composição partilhada do capital social. Ou seja, todo mundo que vai entrar na sociedade, ele se compromete a contribuir de alguma forma com a formação desse capital. Tá? Então, seja, como diz o próprio artigo 981, com bens ou serviços. E aí, para cada tipo de sociedade que nós vamos vê-las, tem uma regra própria, se admite apenas dinheiro com bens ou também admite serviço. Mas tem que investir. Tá? Você não tem como entrar na sociedade sem investir um mínimo que seja, tem que entrar com investimento. Certo? Esse é um primeiro requisito aqui. Eu entro com bens, entro com direitos, créditos que eu tenha recebido de alguém, com dinheiro ou até com serviço mesmo. Certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, requisito específico, participação no resultado. Entrou na sociedade, meu querido, vai participar do resultado, tem direito a participar do resultado, proporcionalmente ao capital que você investiu. Ou seja, pegando aquele exemplozinho que nós falamos aqui, da sociedade ABC, A entrou com 50% do capital, B com 30% e C com 20% do capital, certo? Então, o resultado que der da operação da sociedade, deu lucro, B responde, tem direito a receber 50% dos lucros. A tem direito a receber 50% dos lucros. B tem direito a receber 30% e C tem direito a receber 20%, que foi o percentual do capital investido, vai repercutir também nos lucros divididos. Deu prejuízo, ou seja, o resultado deu negativo, aí a participação no resultado também vai ser proporcional ao seu investimento. Tá? É proporcional ao que você investe, vai ser o resultado que você vai participar. Seja resultado positivo, ou seja, resultado negativo. Mas todo mundo. Ah, professor, e se eu montar lá num contrato e disser assim, olha, vamos constituir uma sociedade, porém, eu só entro nessa sociedade se der lucro. Se der prejuízo, eu não me responsabilizo. É nulo. Essa cláusula contratual, que se for colocada dizendo que qualquer eventual despesa ou prejuízo que tenha, sócio não vai responder, não tem validade jurídica. Tá? O próprio Código diz isso de forma muito taxativa. É nulo de pleno direito qualquer cláusula que exclua qualquer dos sócios do resultado. Tá? Ou então dizer assim, ó, sócio vai entrar com capital aqui, mas não vai participar do lucro. Também é nulo, porque é inerente à própria constituição da sociedade a participação no resultado, sejam eles positivos ou negativos. Certo? Então não tem como haver essa validade do negócio sem direito no lucro ou obrigação sobre os prejuízos. E aí tem esses dois outros elementos aí que são os pressupostos de existência da sociedade. É o chamado affectio societatis e pluralidade dos sócios. Eu vou tratar primeiro da pluralidade dos sócios, para a gente compreender. O que é que diz o artigo 1033 do Código? Vamos lá, para a gente ler o artigo, e aí depois a gente comenta sobre ele. Artigo 1033, ele diz assim, Código Civil. Dissolve-se a sociedade, inciso 4º, quando ocorrer a falta da pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de 180 dias. Ou seja, pressupõe a sociedade a existência de 2 ou mais sócios. É um pressuposto de existência da própria sociedade. Paralelo a isso, foi criada a figura da sociedade unipessoal. Então, tem a sociedade unipessoal de advogados e tem a sociedade empresarial, hoje chamada sociedade unipessoal. Antes disso, já tinha sido formada a figura do EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, que nós vamos reservar uma hora para tratar sobre isso.
Então, o que é que essa sociedade unipessoal diz? Primeiro, eu entendo que essa expressão sociedade unipessoal ela é um equívoco, como eu já falei a vocês. Se é sociedade, não pode ser unipessoal. Tem que ter haver pluralidade. Né? O que a legislação quis, o legislador quis, foi trazer os benefícios da sociedade para o sujeito explorar a atividade individualmente, que é os benefícios são da separação patrimonial, esse destaque do patrimônio. Então, nós teríamos aqui o patrimônio da pessoa física, do sujeito, e teríamos o patrimônio do empresário, da empresa, tá? Do negócio. Tá? Então, haveria uma separação patrimonial, que a legislação quis, na verdade, o legislador quis, na verdade, foi promover essa separação patrimonial, que quando nós temos o empresário individual, nós temos o que se chama de unicidade patrimonial. Ou seja, sou eu, pessoa física, Jubevan, explorando a atividade econômica, empresário. Então, eu estou investindo meu patrimônio para isso, mas esse patrimônio investido não é só ele que responde pelas dívidas, todo o meu patrimônio. A universalidade do meu patrimônio vai responder pelas obrigações contraídas no desempenho dessa atividade. Essa figura da sociedade unipessoal, ela veio com a finalidade de separar isso. Então, se eu monto um negócio e aplico parte dos recursos, apenas aqueles recursos aplicados ali que responderiam pelas dívidas sociais. Os bens particulares ficariam resguardados, que é resgatando o princípio que está lá da afetação patrimonial do direito italiano, da teoria dos atos de comércio. Certo? Então, teríamos essa figura aí. Mas aí foi criada essa figura, posso chamar de forma muito clara, esdrúxula, da sociedade unipessoal, em que você tem uma sociedade com uma só pessoa. Aí você pode me perguntar, professor, então não era permitido antes disso a existência de uma sociedade com uma só pessoa? Aí eu vou dizer a você que já era possível, antes da figura da sociedade unipessoal, a constituição da sociedade unipessoal. Em dois casos, tá? Primeiro caso, o próprio artigo 1033 diz que durante 180 dias, você pode permanecer com a sociedade com apenas um sócio. Você tinha 2, 3, 4 sócios, foi saindo todo mundo, ficou só um. Então, esse que é remanescente na sociedade, ele tem um prazo de 180 dias para integrar um outro sócio para manter a sociedade ativa. Se ele não restabelecer essa pluralidade dentro de 180 dias, a sociedade vai ser extinta. Tá? O que é que ele pode fazer? Chegou 180 dias, não conseguiu um novo sócio, ele pode transformar essa sociedade em uma empresa individual, ou um IRL, ou um empresário individual, pura e simplesmente. Pode fazer essa transformação. Esse é um caso que, durante um certo período, você pode permanecer na sociedade com um único sócio. Qual outro caso que já era permitido, já era possível? Quando houver a concentração desse capital em nome de um único sócio, quando esse único sócio for uma pessoa jurídica, tá? Vamos imaginar aqui que naquela nossa sociedade que nós expressamos aqui, os sujeitos B e C resolvam sair da sociedade, vendendo seu capital social ou cindindo mesmo, separando, dividindo a sociedade, e fica apenas o sujeito A nessa sociedade aqui, tá? Se esse sujeito A for uma pessoa jurídica, tá? Pode haver uma pessoa jurídica sócia de outra, dentro de outra. Se esse sujeito A for uma pessoa jurídica, então, nesse caso, a sociedade pode permanecer com apenas um sócio, tá? Que é o que se chama de, anote esse nome aí, subsidiária integral, tá? É a figura da subsidiária integral. O que é isso? É quando 100% do capital, 100% do capital social pertence a um sócio.
um único sócio, certo? Desde que esse sócio seja uma pessoa jurídica. Okay? Se eu não me engano, isso aconteceu com a Alpargatas e a Dupé. A Dupé, que é uma indústria de calçados, foram comprados o capital social da Dupé, não houve uma incorporação, não houve uma fusão. Existe a pessoa jurídica Dupé e a pessoa jurídica Alpargatas. Mas 100% do capital da Dupé pertence a Alpargatas. Se eu não me engano, o negócio jurídico que foi celebrado entre eles foi esse aí, certo? Então, se isso aconteceu lá, nesse caso, é o que se chama de subsidiária integral, ou seja, a Dupé é uma empresa subsidiária da Alpargatas. Então, só tem um único sócio, que é a própria Alpargatas, certo? Seria o caso. Esse seria um caso permitido, já possível de acontecer isso, e nós vamos detalhar isso um pouco mais quando formos estudar sobre empresas coligadas, coligadas com controle, controladas, enfim. Mas apenas para vocês entenderem aqui, a princípio, essa noção de pluralidade e quando era possível, quando existiam já permitida essa exceção a essa pluralidade, certo? Então, pressuposto de existência da sociedade, pluralidade do sócio. Outro pressuposto de existência é o chamado affectius societatis. Que danada é isso? O que significa dizer essa expressão affectius societatis? Eu vou explicar para vocês essa expressão contando um caso que eu acompanhei enquanto advogado de uma sociedade que eu era advogado dessa sociedade. Um determinado empresário, ele tinha alguns negócios que ele já atuava, um individualmente, outro como sócio com os filhos, com as pessoas e tal, e ele quis montar um negócio em determinada área. E aí, ele, como não entendia daquele setor, mas como empresário teve a visão de que aquele negócio promissor, chamou um amigo dele, um conhecido dele, que conhecia um pouco do negócio, era um negócio que precisava de conhecimento da área de engenharia, e aí chamou esse colega dele, engenheiro, e disse, fulano, eu disse, olha, eu estou pensando em montar um negócio assim, eu queria que você fizesse um estudo aí, porque eu quero montar esse negócio, e aí a partir da montagem desse negócio, você vai ter uma participação aí na atividade, tal, tal e tal. Aí o cara começou a fazer o levantamento, apurar o que era necessário, os equipamentos para montar o negócio. O empresário foi lá, comprou os equipamentos, montou lá, e foi começar o negócio. Só que para começar o negócio, a atividade, era necessário ter autorização acho que qual era o órgão de vigilância, meu Deus? Não era Anvisa, não, porque não tinha nada com vigilância sanitária, não. Do Inmetro. Tem que ter autorização do Inmetro, que era para as normas técnicas. E aí foi levada a documentação para fins de registro junto ao Inmetro. Quando foi registrar junto ao Inmetro, o Inmetro disse, olha, tudo bem, tem que ter um técnico responsável. Mas, empresário, não tem problema, você é engenheiro, você pode assinar como responsável técnico. Aí o cara foi lá, fez um documento, colocando como responsável técnico, e levou para registro. Aí o médico, não, peraí, não é assim não. Você é o que dessa sociedade? Disse, não, tem uma parceria lá com eles, pronto. Ou você é funcionário, ou você é sócio da sociedade, para poder aceitar você como responsável técnico. E aí ele não admitiu um simples contrato de participação, que hoje isso já seria possível, fazer um contrato de trabalho com ele, mas na época o Inmetro não admitia isso. E aí ele teve que levar para a situação para eles, olha, o Inmetro só admite o responsável técnico se ele tiver carteira assinada ou se for um dos sócios que assine por ele, se seja habilitado com CRES, enfim, com CREA, enfim, perdão. Esse não tem problema, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o registro da carteira. Quando foi fazer o registro da carteira, aí ele viu que, como profissional da engenharia, tem um piso salarial que o valor é muito alto, o piso da categoria, que a sociedade, como estava iniciando com um plano de negócio, não teria condição de pagar ele o piso. E o negócio que eles tinham feito entre eles é que ele dá um percentual sobre todas as instalações que eram feitas daquele equipamento, acho que era 1%, coisa desse tipo aí, dos equipamentos que fossem instalados lá, ele ia ter um percentual de remuneração em cada produto vendido que fosse lá instalado.
E aí, quando foi para registrar que tinha que assinar a carteira com o piso e o valor era, a estimativa não ia dar início àquele valor, a empresário disse, não tem condição, então vamos fazer o seguinte, a gente vai montar a sociedade, não vou mais montar em nome meu, individualmente, a gente monta a sociedade e aí a gente coloca da seguinte forma, eu vou entrar com 99% do capital e você vai entrar com 1% do capital. E a sociedade vai ser conformada dessa forma aí, que era o acordo que a gente tinha. É isso, entraram em acordo, tudo bem, fizeram a constituição da sociedade, formalizaram o contrato social, levaram para registro na junta, depois disso apresentaram lá no Inmetro e foi liberado a atuação. A sociedade começou a funcionar no mercado, a atuar. No primeiro ano ele teve um resultado muito pífio, mal tirou o investimento, teve um lucro aí muito reduzido, algo em torno sei lá, 30 mil reais no ano de lucro, né? Então, quando tirou as despesas, foi o que sobrou lá. E aí, o cara que estava como engenheiro, como técnico, que já estava supervisionando as operações, sempre ia fazendo retiradas, né? Ao longo do ano, tal, e o sócio lá, o empresário, sócio capital, vamos chamar assim, investindo lá no negócio para acontecer, e não deu um bom resultado. Passou o segundo ano, também o resultado foi pior ainda. E aí o empresário disse, olha, não tem mais condição. O negócio não é viável, meu estudo aqui no mercado não atendeu, teve outras questões que acabaram atrapalhando, então eu vou encerrar a sociedade. E aí resolveu fechar. Fechou, baixou as portas lá e pediu que o sócio lá dele, que era engenheiro, procurasse alguém para comprar os equipamentos. Passou um período de um ano, não conseguiram, ficou a sociedade fechada. E aí o sócio engenheiro entrou na Justiça do Trabalho contra o sócio empresário, reclamando direitos trabalhistas. E aí veio para mim, enquanto assessor jurídico do empresário, e ele disse, olha, mas como é essa relação de vocês? Aí ele me contou esse caso, como eu contei a vocês. E aí nós entramos com a defesa, pegamos o contrato social, mostramos que não existia relação de emprego entre eles, nem subordinação nenhuma, existia uma relação contratual de formação de sociedade e que não haveria como ser considerada uma relação de emprego. E aí nós precisaríamos demonstrar isso, e a demonstração era o contrato. Foi para a audiência da Justiça do Trabalho, levei como testemunha um gerente lá da empresa, que era um filho do empresário, e um mecânico que trabalhava diretamente com um engenheiro lá, sendo supervisionado por ele. E aí eu conversei com ele, instruí como é que ia ser a testemunha, e ele fosse dizer a verdade do que ele sabia, como era a relação, como era que se tratava. Ele disse, não, ele se considera dono da empresa, ele anuncia, chama os amigos, apresentava a empresa lá, tudo normal. Beleza. Fomos para a audiência, chegou na audiência, o reclamante, né, o sócio, vamos chamar assim, engenheiro, disse lá que não, que na verdade ele tinha entrado ali para ser funcionário, mas por conveniência, por a questão de registro, o empresário pediu para ele entrar como sociedade, ficou só com 1% capital, não teve aporte de recurso nenhum, ele não deu recurso nenhum, e aí montou o negócio dessa forma. E aí quando foi para a gente argumentar, trouxe a apresentação do gerente, e aí o gerente falou que, de fato, tinha um negócio que eles tinham montado com essa proposta de ter participação no resultado, e a participação, já que ele entrar com um serviço dele, não com capital, e a participação em ser de 1%, que foi assim, o negócio foi celebrado. E aí nós chamamos o mecânico lá para testemunhar. Aí o juiz perguntando que ele queria caracterizar a relação de emprego, e para caracterizar a relação de emprego, basta que tenha comprovado que havia subordinação, contraprestação de pagamento e hierarquia. Nesse chamado tripé da relação de emprego. E aí, quando ele foi, o juiz questionando lá, a parte das perguntas, foi falar com o mecânico, aí eu perguntei, você conhece fulano de tal? Eu fiz as perguntas. Conheço, que é ele lá. Ele disse, não, ele é sócio lá da empresa e supervisiona o trabalho da gente e tal. Aí o juiz fez a pergunta, desse jeito. Me diga uma coisa, você trabalha na empresa lá como mecânico, instalando os equipamentos, né? Trabalho. Você obedece ordens de quem?
Aí disse, não, obedeço ordem do filho do dono. Aí disse, quem é o filho do dono? É fulano e tal aí, que é o gerente. Mas espera aí, o gerente está aqui testemunhando, é filho do reclamante? Não, reclamando não é o dono, não. O dono é fulano e tal, que é o empresário lá. Aí eu disse, pronto. Quando o cara disse isso, eu disse, botou tudo a perder. Porque na visão dos empregados, aquele engenheiro ali não era o dono. O dono era o empresário. E aí, a partir disso e desses outros elementos que foram colocados, o juiz deu ganho de causa, falando no popular assim, a reclamação dele, considerando que ele entrou na sociedade não com a intenção de montar um negócio, nem com a intenção de participar no lucro, ele estava com a contraprestação de um pagamento, e que havia uma subordinação entre ele e o empresário, que eles são sócios, não poderia haver uma subordinação, mas que pelo testemunho do empregado lá, do mecânico, havia uma subordinação entre o engenheiro e o empresário lá. E aí, por ausência de affectus societatis, desconsiderou a existência de um contrato de sociedade e considerou uma relação de emprego. E aí condenou a sociedade a pagar toda a diferença salarial de todo o período e a pagar toda a remuneração de férias, 13º, todos os reflexos, fundo de garantia de todo o período em que a sociedade se manteve ativa. Então, vocês imaginam. É a primazia da realidade, né? Que chama. Pois é. Cara, isso foi um impacto, aí a gente está falando, assim, de uma sociedade que em 2 anos, Francisco, teve aí um lucro de 20 e poucos mil reais, quando tirou as despesas, e foi condenado a pagar ao reclamante aí algo em torno de 35 mil reais. Diferença salarial, fundo de garantia, férias, ou seja, o negócio foi totalmente por água abaixo, de acordo com essa situação. Mas o que o juiz do trabalho se convenceu é que o pressuposto de existência, que seria o affectus societatis, não estava presente, ou seja, essa disposição de formar a sociedade. O cara não tinha entrado na sociedade com a disposição de ser sócio. Ele tinha entrado no negócio ali como engenheiro, para atuar como engenheiro e ser remunerado como engenheiro. Isso foi o que o juiz lá entendeu, a partir da colheita das provas, das testemunhas, enfim. Certo? Então, por ausência do pressuposto de existência, entendeu que o requisito de validade do contrato social não estava presente e considerou nula aquela sociedade, e aí considerou existente uma relação de emprego. Então, veja a importância disso aí, certo? E nesse tipo de situação, eu vi algumas, acho que uns 6, 7 casos semelhantes a isso, seja de um lado a relação, de outro eu acompanhei ao longo da minha vida como advogado, ser extinta a sociedade por ausência desse pressuposto da mútua disposição em lucrar ou suportar prejuízo, ou seja, a disposição de ser sócio, que é o affectus societatis, o desejo, a vontade de ser sócio, tá? Se quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento, eu estou aqui, disparei a falar, mas interrompam na hora que quiser, ok? Não sei se ficou claro. Até agora, alguma dúvida para vocês? Tá ok, professor. Beleza, professor. Tá indo tranquilo? Tá indo. Qualquer dúvida pode interromper, tá? Aí, veja. Então, esses são os requisitos, né? Composição partilhada, todos os sócios têm que entrar na sociedade e investir, seja com dinheiro, com bens ou com serviço. Tem direito a participar no lucro, como tem a obrigação também a participar nos prejuízos. Para ser válida a sociedade, tem que ter a disposição para ser sócio e tem que haver a pluralidade dos sócios, salvo essa seção que foi criada recentemente com a chamada sociedade unipessoal, ok? Aí veja, se essa sociedade ela foi declarada que não cumpriu os requisitos de validade, aí nós temos a possibilidade, que foi o que aconteceu nesse processo, de ser declarada a invalidação da sociedade. E aí eu trago aqui algumas distinções entre invalidação e dissolução da sociedade. Tá? São duas coisas distintas. Uma coisa é você dissolver algo que existe,
e outra coisa é ser declarado que aquele negócio não é válido, tá? E aí tem 3 aspectos que diferenciam. A dissolução em relação aos sujeitos, ela decorre de vontade dos sócios. Os sócios lá, em determinado momento, resolvem que a sociedade não tem mais viabilidade de continuar, resolvem dissolver a sociedade. Então, até aquele momento ela existiu, dali por diante está dissolvida. É a vontade dos sujeitos. Ou então, quando há uma decisão judicial, que é o que acontece quando há declaração de falência. Quando é decretada a falência num processo, essa decretação da falência promove a dissolução da sociedade, certo? Então, a dissolução em relação ao sujeito pode ocorrer em razão da vontade dos sócios ou por decisão judicial. A invalidação, por sua vez, ela só é possível por ato judicial, tá? Então, se os sócios, como nesse caso, quiserem que seja declarada a invalidação da sociedade, eles têm que entrar na justiça para que o juiz analise o caso concreto, que como foi nesse caso que eu falei para vocês, e declare que aquela sociedade, desde o início, ela não era válida. Ou a partir de determinado momento, se for um requisito que não foi cumprido em momento posterior, certo? Então, essa invalidação da sociedade tem que ser necessariamente por ato judicial. Tá? Então, quanto aos sujeitos, essa é a primeira diferença. Quanto aos motivos, a invalidação ela vai acontecer em razão de uma desconformidade com o ordenamento jurídico, ou seja, não foi cumprido algum requisito de validade daquele que nós tratamos. Tá? Então, como não foi cumprido, motivou a declaração da invalidação. A dissolução, por sua vez, não. Ela vai ocorrer em razão de impontualidade no cumprimento das obrigações, que vai levar à falência, por uma inviabilidade do objeto social, sei lá, o cara monta um negócio que num dado momento, quando ele montou o negócio, ele se mostrou viável, e depois ali ele mostrou que era inviável o objeto social. Então ele tinha 2 opções, ou muda o objeto, ou encerra a sociedade, tá? Ou então quando existe dissidência dos sócios, os sócios não se entendem mais, não tem mais acordo entre eles e resolvem dissolver a sociedade. Tá? Então, são os motivos que podem levar à dissolução, ok? Com relação aos efeitos, isso é muito importante, essa distinção. A dissolução, ela tem um efeito retroativo. Tá? No direito, a gente chama de efeito ex nunc. Tá? Ou seja, como se ela nunca existisse. Ela nunca mais vai existir, melhor dizendo. Tá? Ex nunc, nunca mais. Ou seja, a dissolução, ela só gera efeito a partir daquela data em diante. A invalidação, por sua vez, não, ela vai retroagir o efeito desde lá do início. Vai dizer, olha, aquela sociedade lá do engenheiro sócio e o empresário, ela nunca deveria ter existido, porque não existia o pressuposto de existência, que é a disposição de ser sócio. Então, era só uma sociedade de fachada, tá? Então, todos os efeitos têm que ser retroativos à constituição da sociedade, que foi o que aconteceu com a ação trabalhista. Tá? Então, foi declarada inválida desde a origem, e aí reconhecido o vínculo empregatício e exigido toda a repercussão do vínculo empregatício entre as sociedades aí, ok? Então, são essas 2 distinções acerca essas 3, né? Quanto aos sujeitos, quanto ao motivo e quanto aos efeitos, tá? E aí a gente chega num elemento, uma distinção sobre cláusulas contratuais. Eu vou deixar esse tópico para a gente tratar na próxima aula, que eu vou falar pormenorizadamente dessas cláusulas contratuais, para que a gente possa ter a oportunidade de ruminar essas informações aqui que já foram passadas, e aí na aula seguinte nós poderemos tratar sobre isso, tá? Alguma dúvida por hoje, pessoal? Deu para ficar claro aí o conteúdo? Tranquilo. Deu tranquilo? Tudo bem, professor. Claro. Tudo bem. Então, esses slides, você já disponibilizou para a gente ou ainda vai? Eu vou disponibilizar agora para vocês. Deixa eu mandar, porque é importante. Ô, professor,